eu deveria compartilhar com vocês algumas das respostas que o time que está avançando esse projeto deram aquelas 6 questões orientadoras desse nosso seminário, ou se eu entraria já em algumas das que foram levantadas agora. Aí, na dúvida, eu acho que somente vou ter tempo de compartilhar com vocês, assim, pelo menos algumas opiniões, e que certamente tem um fundo mais coletivo do grupo que está trabalhando isso. Eu estou insistindo no grupo que está trabalhando, na equipe, porque essa metodologia de pensar protótipo não é algo que é feito em isolamento. Ao lançar em ação uma iniciativa, desaparece aquela possibilidade da construção em abstrato para o abstrato. E até a diferença entre abstrato e concreto, ou pelo menos a lacuna, ela não pode persistir num processo dessa natureza. A gente está continuamente refletindo e fazendo. Aí eu tomei a opção de... duas das questões que foram trazidas, eu acho que são centrais. E tem uma terceira que também é central, mas pelo professor Lino. Uma delas é a questão, o que é atuar integrado, o que é essa integração que tanto se fala. E será que isso resulta em algum domínio de método que é talvez mais essencial do que o conhecimento do conteúdo? Quer dizer, hoje, você conversar com qualquer pesquisador avançado em sua área, vai tender a concordar que ciência é articulação. Não existe mais uma possibilidade de somente o físico responder uma questão da física, ou um químico uma questão da química, ou um filósofo somente uma questão da filosofia. Quer dizer, a crise nacional é um problema da ciência política somente? Não é. É um problema da economia somente? Também não é. E aí, enquanto isso é quase que um clichê, né? Enquanto que a realidade é complexa, a universidade é departamentalizada, né? Isso se revela desde o início do processo de socialização dos sujeitos dentro das pautas de conhecimento. E esses movimentos têm, a Princeton tem a Integrated Science, é um currículo onde as separações não existem, né? E aí, toda vez que eu começo essa conversa, aí vem a discussão, mas a licenciatura interdisciplinar é novamente voltar ao professor polivalente, já superamos isso. Ou então, isso é o 3+1. Como eu não sou da geração desse debate, eu também não estava socializado nessa questão, isso não pode ser referência a um passado que cria uma nostalgia negativa, né? Aquela nostalgia paralisante, não a nostalgia superadora, né? Então, não é uma questão de polivalência, não é para que se racionalize a oferta de formação nos lugares onde tem crise, não é isso. Tem um elemento a mais, que é mais do que a soma das disciplinas. A interdisciplinaridade não é multidisciplinaridade, não é convivência de disciplinas que são separadas e apenas convivem, se toleram, não é isso. Ou apenas conversa entre diferentes, é construção da integração das ciências pelos problemas da realidade, na busca de soluções que sejam soluções que resolvam, e não soluções que expliquem, né? Então, essa discussão sobre o que é integração, integralidade, ensino integral, não é apenas o tempo inteiro. Tanto que muitos falam assim, educação integral em tempo integral. A integralidade é a pertinência a um lugar. Aquela referência que a gente trouxe da obra do Novoa, mais recente do Novoa, é para dizer que a universidade não é esse lugar. Mas também a escola sozinha não é esse lugar. Então precisa de um terceiro espaço que precisa ser construído de modo integrado, articulando. E essa articulação precisa respeito, precisa não somente tolerância, porque tolerância
deixar passar coisas. Não, é um respeito e a construção ser uma construção efetivamente coletiva. E aí eu vou completar essa... É uma reflexão inicial, evidentemente, mas é uma reflexão compartilhada, tanto que ela aparece em algumas das questões que foram levantadas aqui como questões orientadoras. E o que eu fiz foi repassar as questões para a equipe que está trabalhando nesse projeto. Era quem melhor podia falar sobre isso. E realmente, eu já conversava com o Nilson, se fizerem a coletânea, o dossiê, tem material muito rico já para a gente trabalhar, refletir, mas também para registrar as vicissitudes de um protótipo. Eu estou usando muito a palavra protótipo num sentido mais amplo do conceito. Um protótipo é um produto que não é acabado, ele é lançado para ser testado, ser avaliado, ser modificado. O bom protótipo é aquele que é modificado. O protótipo que se realiza desde o início, em geral, não sucede para resolver a questão, buscar a solução que foi trazida. Então, para completar esse ponto, o tema é que todo mundo diz, mas às vezes a gente precisa ficar se repetindo para acreditar. Equipe, quer dizer, sujeitos trabalhando em conjunto, cada um apresentando o melhor de sua competência, de seu saber, de seu conhecimento, da sua experiência, da sua vivência, numa situação de diferentes, mas com objetivos comuns, é a chave para essa questão. Quer dizer, montar equipes de aprendizagem ativa com estudantes de diferentes níveis de maturidade no mesmo processo é essencial para que o estágio não seja o cumprimento de uma demanda burocrática, e sim que seja uma experiência de formação. Aí a pergunta e o papel do professor clássico que conhecemos nesse processo? É alguém com mais experiência e mais conhecimento, capaz de ser mais um orientador, um mediador, um inspirador, um mentor, do que o sujeito que detém e domina o conhecimento. Aliás, hoje não se pode nem mais falar que alguém detém ou domina conhecimento. A vastidão e a gente pode até dizer assim, a atualidade obsessiva do conhecimento faz com que nem o maior especialista no assunto mais específico hoje está totalmente atualizado. E mais, as técnicas ou as tecnologias, técnicas e tecnologias de armazenamento de conhecimento e de recuperação do conhecimento são tão instantâneas e tão, digamos, ao alcance que se abrir um aparelhinho desse aqui na sala, você pode checar a competência de qualquer sujeito que esteja ali demonstrando que sabe. Indo, evidentemente, com boa metodologia, às fontes corretas e tal. Então, eu acho que essa questão hoje é mais importante a integração, a articulação dos conhecimentos do que o domínio dos conhecimentos. É aquilo que dá a liga nos processos para a solução de problemas. Eu falei também demais, viu, Bernadette? O outro ponto que eu queria também comentar dos dois que eu selecionei, aí já é a questão da formação no setor privado como assim uma solução para resolver, digamos, a grande dívida educacional brasileira, que está na formação de professores. Eu acho que tem uma brutal contradição e talvez uma perversão aí. Eu vou falar muito assim com todas as letras. É contraditória a lógica da formação de sujeitos, tomando como base o modo de organização empresarial para a formação de sujeitos que terão como função social a educação de outros. Num sentido muito simples e direto. E eu acho que tem até uma comprovação, é só a gente buscar como argumentação, mas é uma constatação. A qualidade da formação de docentes nas instituições públicas está contribuindo para manter e até melhorar
a qualidade da formação na educação básica privada, que forma sujeitos que vão ocupar prioritariamente os lugares nas universidades públicas. E a educação básica, onde os formadores estão sendo, na verdade, treinados, porque eles não estão sendo formados, no setor privado de educação, estão respondendo àquela demanda que é secundarizada por profissionais da educação, no setor público, com um compromisso com a qualidade muito reduzido e contribuindo para formar sujeitos que não vão entrar nas universidades públicas, que vão entrar nas faculdades privadas. Então tem toda uma articulação orgânica de um conjunto de perversões no modo como a educação no Brasil se constituiu como mecanismo de exclusão social, que essas peças estão todas nos lugares bem azeitadas. Então, a insistência na questão da escala e da cobertura e do acesso é uma insistência política. Porque enquanto a gente continuar tendo um mantra pela alta qualidade da formação na instituição pública e constituindo nessa formação um processo, digamos, secundário que termina justificando um mecanismo social que produz gerações e gerações de exclusões sucessivas, né? Recente a gente tem tido alguns avanços que eu não sei o quanto tem garantia de permanência, né, na ampliação da educação pública nacional. Mas a inclusão de sujeitos em mercado de consumo tem sido tão grande que, se vocês tivessem, os dados não forem apresentados em proporção, mas se os dados do INEP fossem apresentados em proporção, eu acho que a situação é muito dramática. A formação proporcional de licenciados na educação pública brasileira está reduzindo e no setor privado está aumentando. Isso significa que, se a gente concorda que tem uma contradição, ou talvez perversão, no fato de que a maior proporção da formação de professores para a educação básica no Brasil está nas mãos do setor privado, se vocês concordam que tem pelo menos uma possibilidade de uma contradição ou perversão, a má notícia é que os dados interpretados proporcionalmente estão indicando um agravamento. Um agravamento. Por quê? Porque a demanda por educação superior tem aumentado numa taxa maior do que a oferta do setor público, mesmo com um crescimento histórico como nunca houve. Significa que em 15 anos dobrou-se a oferta de educação superior pública no Brasil, mas a demanda por educação superior mais do que dobrou, quase triplicou. E aí, com todo o esforço que foi feito de ampliação e de inclusão social pela educação superior pública, ainda assim a gente tem um panorama que está indicando que essa defasagem não se resolverá dessa forma. Eu fiquei mais preocupado nos dados apresentados, é o tamanho do problema. Ainda tem, além do tamanho do problema, vocês notaram que a estimativa é um déficit de 250 mil docentes nos próximos 5 anos. Isso está contando as aposentadorias que estão já em massa ocorrendo no sistema. Tem toda uma geração de educadores que estão chegando, completando seu ciclo, né? Agora, a segunda coisa que me preocupa muito nos dados é a distribuição. Então, tem algumas discussões que estão em curso, eu acho que elas precisam ficar muito claras, que o desenho do professor especialista, o sistema do professor especialista, pode, de alguma forma, fazer sentido em regiões metropolitanas, urbanizadas como aqui. No sul da Bahia não faz. Abram-se concursos para professor de física, licenciado em física. Não tem candidatos. Abram-se para professor de química, de filosofia, há uma oferta maior de pedagogos
ou de, em alguns casos, geografia, porque tem um aspecto específico lá da região, mas essa ideia de que é preciso ter uma especificação da formação dos sujeitos para a licenciatura específica, disciplinar, não é nem uma questão conceitual, é questão prática. Não tem. E, enquanto isso, no interior do Brasil, vocês viram o dado do Nordeste, né? O dado do Nordeste é o mais dramático de todos, né? 2/3 dos professores no Nordeste não têm formação em sua área. Aí a pergunta que a gente faz será que é uma boa política produzir em massa formação na área para resolver esse problema? Eu acho que não tem lógica você fazer isso, porque não vai resolver o problema. Eu acho que a ideia de abrirmos formação em áreas, a fala da professora Bernadette é perfeita na justificativa conceitual disso. Eu acho que é uma saída possível. Uma saída possível. Eu também me estendi mais, mas eu notei que vocês estavam prestando atenção. Obrigado, Neomar. Eu vou ter que sair, viu? Agora... Você vai ter que sair. Eu vou ter que sair, eu tenho uma reunião às 4 horas. Então não dá para eu ficar... Bernadette, mais uma vez, muito obrigado pela manhã e por ter ficado até agora. Só vou falar uma coisa para o Naomar, viu? Esses conhecimentos que estão armazenados maravilhosamente, né? Que a gente toca, mas eu preciso aprender a ler esses conhecimentos. E para isso eu preciso de conhecimentos básicos. Tá bom? Tchau, gente.